Relatos, parte 2. A comunidade de irmãos que se amam. Então Deus nos ensina que amemos uns aos outros. Vamos amar uns aos outros e vamos amar a irmandade toda. Então vamos amar a Midi inteira, irmãos. Vamos ver se é isso realmente que está acontecendo na comunidade Midi, como Daniel e Rodeu disseram. Vamos ouvir o relato da irmã Ivone do estado da Bahia, ex-membra da Igreja de Deus Internacional. Irmãos, eu me afastei da congregação infelizmente, por causa do comportamento do ancião, certo? Na minha visão, o ancião não tem tido um bom comportamento de ancião. O ancião a quem ela se refere é o Jack. Eu já vinha desconfiada dele já há muito tempo. Eu fiquei praticamente os 2 anos frequentando lá a congregação de Carlos Gomes, na Carlos Gomes, entendeu, meus irmãos? Então eu via o comportamento dele lá. Ele entra, não dá um bom dia a ninguém. Ele não dá uma boa tarde, creio que também não dá uma boa noite. Eu não vejo ele dar paz do Senhor, né? Das vezes que eu dei, ele não respondeu, ou se fingiu não escutar, não sei o que aconteceu, mas ele não respondeu, né? Então tudo isso já vinha me chamando a minha atenção. Infelizmente, irmãos, no meu ver, ele é uma pessoa muito bruta, muito ignorante, muito estúpida, viu? Só ele quer ter razão, né? E ainda por cima, irmãos, depois disso tudo aí, por que eu me afastei mais ainda da congregação? Porque eu quero congregar para buscar a palavra de Deus, né, irmãos? Para buscar a palavra de Deus. E, no entanto, o que estava se pregando lá, né, no meu ver, foi o insulto, a indireta, o sotaque, né? Ofendendo o irmão que já não estava nem indo mais para a congregação. O ancião, em vez de dar um bom exemplo, tá promovendo o ódio, né? Aos outros irmãos, ficar com ódio do outro irmão, né? Incentivando, instigando os outros irmãos ao ódio, ao rancor, à raiva, né? Por causa do outro irmão, somente pelo fato que o irmão fez a obra, né? Ele ficou incomodado com essa obra. Isso quem está falando sou eu, viu, meus irmãos? Eu não estou falando que um ou outro falou, não. Quem está falando sou eu. É a minha concepção, é o meu ver. O que eu percebi foi isso aí, viu, irmãos? Para não confundir as coisas, viu? Foi o que eu percebi. O que não é normal é um ancião fazer certos tipos de prática que ele está fazendo, né? Querendo botar mordaça na boca dos outros irmãos. Que aí dentro ninguém pode falar, ninguém pode se expressar, ninguém pode procurar saber como é que é as normas da congregação, da administração, a simples coisa dessa aí, que simplesmente é só chegar e se expressar, dizer como é, como não é, mas já foi motivo para expulsar um irmão por causa disso. As pregações de Daniel não condizem com a realidade vivida por esta irmã dentro da comunidade Midi. E eu tenho muitos relatos aqui de muitos irmãos que nem é do meu tempo. Irmãos que já tem mais de 10 anos lá. Irmãos que já passaram por lá. Eu tenho um verdadeiro dossiê. Mas Deus é tão bom para eu não ficar com minha consciência pesada. Porque os irmãos sabem que a gente não pode julgar, não pode levantar falso testemunho nem calúnia. Foi que Deus me deu essa permissão de eu receber, né? Todos esses relatos através de muitos áudios, que para mim ficou mais do que comprovado, né? Que eu não estava errada na minha tese. Foi aquilo ali mesmo, justamente tudo aquilo que eu pensei. Não só pensei, mas como tive o desprazer de ver com meus próprios olhos, para não dizer que, porque ela está sendo teleguiada, porque escutou tal áudio de fulano, áudio de cicrano, ela se baseou nisso aí e deixou de congregar. Não é nada disso, eu vi diante de mim o horror, o show de horror que ele deu na mídia de Lauro de Freitas. Então aquilo ali tudo veio me entristecer, né? Quer dizer, ainda juntou com mais todos esses relatos, tudo contra ele, todos esses relatos falando do comportamento dele, de ignorância, de estupidez, né? Tudo isso aí, o que eu já havia pensado,
Então, como eu vou voltar a falar mais uma vez, eu não estava errado na minha tese, irmãos. Não estava errado na minha tese, não. Então, eles estão pregando uma coisa e, no meu haver, está fazendo outra. Porque tudo que é pregado aí, o amor, a compaixão, a misericórdia, o perdão, eu não vi nada disso aí. Eu não vi nada disso aí. Por que que eu não vi? Eu não vi a partir do momento, né, daquela injustiça tão grande que fizeram com o irmão Salvador. E não foi só, quando eu vim saber, eu pensei que era só com o irmão Salvador, mas só que não foi só com o irmão Salvador, não. Tem muitos e muitos e muitos outros voluntários que receberam um pé na bunda depois de fazer tanta obra, que ainda bem que foi para Deus, né? Não foi para Jaque. Porque se fosse para Jaque, estava tudo perdido. Ainda bem que foi para Deus, não foi para Jaque. A gente tem que ter o amor no coração, a compaixão, a humildade, a misericórdia. E lá você não vê nada disso. Você só vê pregar. Eu mesmo só vejo pregar. Mas na minha visão, eu não vejo nada disso. Então, por isso, viu, irmãos, que eu me afastei da congregação. Não tô indo, viu? Por causa desse motivo aí. Continuo aqui seguindo com Deus e Jesus Cristo. Tá entendendo, meus irmãos? Porque não adianta querer tirar meu nome de grupo, né? Que não vai adiantar nada. Não adianta dizer que vai me expulsar de igreja, porque também não vai adiantar nada, porque a igreja sou eu. E ninguém tem força, poder e autoridade de me expulsar de mim mesma, a não ser o próprio Deus e o próprio Cristo que me criou, né? Não adianta me expulsar de congregação, porque também seria insano da parte deles lá, porque eu já não estou indo mais para congregação alguma, né? Eu estou em casa congregando com Deus e com Cristo, né? Eu não preciso de link para poder servir a Deus. Eu não preciso de link, porque mais do que um link eu tenho na minha mão, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. E eu tenho aqui várias dentro da minha casa. Onde eu vou, eu tenho uma Bíblia espalhada pela minha casa, né? Eu não sou uma mulher de vícios, né? Eu não sou uma mulher de vício algum. Não bebo, não fumo, não ando em festa. Sempre fui essa mulher tranquila, pacata, graças a Deus, viu? Isso ninguém vai tirar de mim. Eles acham o quê? Que vai me impedir de servir a Deus por causa de um link? Sabendo que eu tenho a palavra de Deus na minha mão em casa? Gente, isso não existe. Eles são tão autoritários, são tão donos de si, né? Que vocês já observaram que eles acham que a gente só tem que servir a Deus se for lá. Não, gente, pelo menos eu. Eu sirvo a Deus aonde eu quiser, aonde eu estiver. O que vai contar é a minha fé que eu tenho no Senhor. O que vai contar é a minha obediência que eu tenho no Senhor e a minha consciência pura e tranquila, que foi o que já foi pregado aí. O que for possível para eu agradar a Deus, eu vou fazer. Agora eu não vou fazer para agradar a Jaque, para agradar a Donald, para agradar quem quer que seja, eu não vou fazer. Agora para Deus e para Cristo eu já estou fazendo. Mais do que nunca eu vou continuar firme e forte. Agora congregar eu deixei por causa desses motivos. Se eles quiserem me afastar, seja lá do que for, como eles já me afastaram, não tem problema nenhum. Mas uma coisa que eles não vão poder fazer é me afastar de Deus e de Cristo. Isso eles sabem que não vão poder fazer, nem me impedir de servir a Deus através de link, que isso não existe. E nem apagar o meu nome do livro da vida, que isso aí também só cabe a Deus e a Cristo. Isso se eu vier a falhar, se eu vier a dar para trás, caso Deus me livre. Porque eu não pretendo, eu pretendo servir a Deus cada dia, cada vez mais, agora com mais força e dedicação. Porque depois que eu saí daí, eu me senti um certo alívio. Sabe por quê, meus irmãos? Porque as coisas erradas que eu vejo aí dentro aí, pra mim é difícil, eu não consigo me calar, eu gosto de falar, gosto de opinar, porque eu gosto da justiça. Porque como eu amo a Deus, eu também amo a justiça. Então, meus irmãos, me desculpe se eu falei alguma coisa que ofendeu, né, algum dos irmãos, me desculpe, não é essa a minha intenção. Essas coisas aconteceram quando ela ainda era membro da Igreja de Deus Internacional. Observação: esta irmã não foi expulsa da MID, mas ela saiu por livre e espontânea vontade quando ela sentiu em seu coração que estava sendo enganada.